Olá, turminha, como vocês estão? O professor está morrendo de saudade, mas nós não podemos estar juntinhos na sala de aula por enquanto. Então, nós estamos estudando por videoaula. E hoje, nós iremos iniciar o segundo bimestre da disciplina de História, com um conteúdo super legal da história do nosso Brasil. Fiquem atentos e prestem muita atenção nesse conteúdo, tá certo? Vamos lá? Iniciaremos o nosso segundo bimestre de História com um conteúdo sobre o primeiro reinado. O primeiro reinado foi um período da história do nosso Brasil, que iniciou-se no ano de 1822 e vai até o ano de 1831. Como eu falei agora há pouco, esse período iniciou-se no ano de 1822 com a independência do Brasil. E quem foi que proclamou a independência do Brasil? Estão lembrados? Foi Dom Pedro. Dom Pedro, ele proclamou a independência no dia 7 de setembro de 1822. Logo após esse período, ele foi coroado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro I, iniciando assim o seu reinado e no período da história ficou conhecido como o primeiro reinado de Dom Pedro I. Vamos falar agora sobre os primeiros anos do primeiro reinado no Brasil. Primeiramente, não foi nada fácil, foi um período muito conturbado logo após a independência do Brasil. Ocorreram muitas revoltas, porque vários setores da sociedade não aceitavam a autonomia, ou seja, a independência do Brasil, ocasionando isso vários problemas na sociedade, problemas sociais, problemas econômicos, e foi um período inicial desse primeiro reinado muito difícil para Dom Pedro I. Turminha, no ano de 1824 foi elaborada a primeira Constituição do Brasil. Professor, e o que é Constituição? Constituição é a lei máxima de um país. É um livro onde contém várias informações do que é certo, do que é errado, o que é crime, o que não é. Resumindo, Constituição é um conjunto de leis. No ano de 1822, Dom Pedro I convocou a Assembleia Constituinte, formada de deputados e senadores, para elaborar essa Constituição. Só que os deputados e senadores elaboraram uma lei onde limitava, ou seja, diminuía o poder do imperador. Porém, ele não gostou nada. Ele mandou prender todos os deputados e senadores e convocou outros novos deputados e senadores. E esses sim elaboraram uma lei onde deixava as coisas mais fáceis para Dom Pedro I governar. Essa Constituição foi outorgada no dia 25 de março de 1824. Porém, logo após esse período, essa Constituição tornou o governo de Dom Pedro I, porque dava plenos poderes a ele para governar e controlar o país, deixando o seu governo de forma autoritária, que nós vamos estudar um pouquinho a mais logo à frente sobre o poder moderador. Preste atenção e vocês vão entender, porque esse período foi um período muito autoritário, governado por Dom Pedro I. Eu falei agora há pouco sobre a Constituição de 1824. E nela estava outorgada o poder moderador. O poder moderador dava plenos poderes a Dom Pedro I para controlar o país. Ele podia vetar qualquer lei que ele não concordasse. Também ficou decretado que a religião católica, ou seja, o catolicismo, seria a religião oficial do país. E também ficou decretado que apenas os homens maiores de 18 anos e que fossem ricos, como fazendeiros e grandes comerciantes, é que teriam direito de votar, excluindo mulheres, pobres e negros. Sabemos que hoje, atualmente, a democracia do nosso país permite que todos aqueles que sejam maiores de 16 anos ou 18 anos podem votar, sejam eles ricos, pobres, brancos, negros, independente da sua condição social. Totalmente diferente do que no primeiro reinado, que ficou conhecido como algo autoritário, governado por Dom Pedro I. Até aqui vocês estão entendendo e compreendendo esse período da história? Espero que sim. Preste bem atenção que nós vamos continuar falando um pouco sobre o primeiro reinado.
Nós falamos no início que o primeiro reinado iniciou-se no ano de 1822, com a proclamação da independência. Quando no ano de 1826, Dom João VI, que era rei de Portugal e pai de Dom Pedro I, chegou a falecer em Portugal. E quem era que tinha que assumir o trono? Era Dom Pedro I. E ele precisava voltar para Portugal para assumir as suas funções políticas naquele lugar. Só que ainda perpassou-se 5 anos. E o que ele tinha que fazer? Ele acabou abdicando, ou seja, ele abriu mão do poder do governo aqui no Brasil, no dia 7 de abril de 1831, em favor do seu filho Pedro de Alcântara, porque ele pensou, eu vou ficar em Portugal, mas tenho que deixar alguém aqui no comando. Então ele resolveu abdicar, abrir mão do trono, mas em favor do seu filho, que seria o próximo sucessor, Pedro de Alcântara, que nós vamos conhecer um pouco mais sobre a história dele na próxima aula de história, tá certo? Então aqui fica finalizado esse conteúdo sobre o primeiro reinado. Espero que todos tenham prestado atenção e agora preste atenção que o professor vai mandar vocês fazerem algo. Agora, vocês vão copiar essas questões aqui ao lado, no caderno em História, e vão responder elas de acordo com a videoaula, tá certo? Mas também vocês podem consultar o texto que eu mandei vocês copiarem ontem na matéria, tá bom? Então, vocês vão ter 2 formas de responder, consultando a videoaula e o texto que eu passei ontem, tá bom? Que vocês todos tenham uma ótima atividade, caprichem, tá bom? E estamos chegando ao fim dessa aula. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Gostaria de estar pertinho nas nossas manhãs e tardes, nas nossas aulas de educação física, com aquelas brincadeiras maravilhosas na hora do intervalo. Mas nós não podemos estar. Mas fica aqui, ó, o meu abraço para todos vocês. Saudades. Tirem fotos, vídeos e mandem para mim, porque assim eu mato as saudades de vocês, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.